Placemaking no Brasil. Imagem de abertura. Rua em bairro de casas simples, onde, em cada lateral, foram pintadas ciclovias azuis e cada casa está pintada de uma cor diferente. À direita, há um ícone de uma placa com um balão. Foto Guilherme Zautti. Espaços urbanos. Independentemente de onde as cidades estão ou surgiram, todas elas se desenvolveram em função de necessidades de subsistência do homem e sua comunidade. As primeiras cidades que se formaram no mundo, na forma como conhecemos, datam de 12.000 a 10.000 a.C., quando a modificação climática faz com que o homem antes nômade começasse a desenvolver técnicas de agricultura em detrimento da caça. A partir do período das revoluções industriais, as cidades passaram por urbanização e crescimentos profundos, tanto em tamanho como em densidade demográfica, já que as indústrias necessitaram de mão de obra. O êxodo rural, concomitantemente, aumentou. Assim, observamos que as cidades surgiram de necessidades de subsistência, de produção e da economia, e também começam a gerar um deslocamento intenso do campo para a cidade, torna-as mais populosas, poluídas e progressivamente menos atraente para a vida em comunidade. Imagem: edifício alto, de inúmeras janelas e de arquitetura antiga. Foto Alexandre Perotto. As cidades brasileiras dos dias de hoje. O passado é lição para se meditar, não para se reproduzir. Mário de Andrade. É notório que a grande densidade demográfica brasileira, assim como a produção industrial, os grandes centros financeiros, culturais e políticos estão concentrados nas grandes cidades brasileiras e capitais. E mais ainda, estão concentrados nas regiões Sudeste e Sul, em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Campinas, Guarulhos, Osasco e Ribeirão Preto. Sim, existem outros centros urbanos localizados na região Nordeste, principalmente, mas de acordo com pesquisas recentes, 4 dos 5 estados mais populosos do país estão nas regiões Sudeste e Sul. Portanto, em decorrência do crescimento e êxodo migratório e imigratório para as grandes cidades brasileiras, é notório que exista uma parcela considerável de pobreza, competição acirrada em mercado de trabalho, má qualidade de vida em função de poluição e colapso de tráfego de carros, ônibus e motos, e efeitos colaterais decorrentes como doenças contemporâneas como toque, estresse, etc. Imagens: dançarino de break dança no Teen Music na rua. Foto Muda Cultural. Prédio com jardim vertical em sua empena. Foto Movimento 90 graus. Modo de se sociabilizar e de entretenimento. Não dá para preencher a vida com bares, novela e internet. Monja Cohen. Imagens: criança brincando na Alameda Rio Claro. Foto Natália Curti. Casal caracterizado dança música antiga na calçada externa do Museu da Imagem e do Som, em São Paulo. Foto Ana Romã. Crianças brincando na rua, encontros em parques e praças, piqueniques, jogos, esportes, artes ao ar livre, bancos para sentar, para conversar. Esse já foi o cenário de entretenimento de muitas gerações. Porque agora, em muitas das cidades brasileiras, nos vemos enclausurados em shopping centers? Infelizmente, o Brasil importou fortemente o modelo ultracapitalista dos Estados Unidos, construindo centros comerciais de milhões de metros quadrados, ambiente fechado com ar-condicionado, grande praça de alimentação e 10.000 lugares de estacionamento para acomodar todos os carros. Esta ação resultou na desvalorização de nossos espaços públicos. Grandes shopping centers necessitam de grandes espaços na cidade. Com isso, a forma de entretenimento e socialização foi transferido para estes espaços meramente consumistas. Nos dias de hoje, em que o material é mais importante que os valores, os shoppings ganharam cada vez mais visitas. O ter, infelizmente, ficou mais importante do que o ser. Acreditamos que espaços públicos bem-sucedidos podem inspirar as pessoas a mostrar que o ser é mais importante do que o ter, prevalecendo os valores humanos, no sentido da igualdade, do respeito, da solidariedade como valores principais. A grande conquista humana não é a transformação tecnológica, mercadológica
ou industrial, e sim a percepção da igualdade absoluta entre todos os seres. Imagem: oficina de arte urbana com crianças. Foto: Ana Romã. Por que o placemaking? Imagem: desenhos em grafite dos políticos Angela Merkel e Vladimir Putin. Foto: Pika Yubi. Em 60 anos, entre 1950 e 2010, o número de pessoas que vivem em áreas urbanas cresceu de 730 milhões para 3 bilhões e meio. Desde 2007, e pela primeira vez na história, mais da metade da população do mundo, 50,6%, agora residem em cidades grandes. Em 2030, projeta-se que atingirá 59%, com cerca de quase 5 bilhões de pessoas, e vai aumentar para 68,7%, mais de 6 bilhões de pessoas em 2050. O futuro da humanidade parece ser urbano, e a tendência para mais urbanização irreversível. Imagens: Place Game no Minhocão, em São Paulo. Foto: Pika Yubi. Parklets, vagas de carro que viram espaços de convivência no bairro do Itaim, São Paulo. Foto: Pika Yubi. Esses dados nos fazem refletir sobre como estamos cuidando das cidades. Estas são inclusivas e agradáveis? Focadas em pessoas? Seguras? Com a Revolução Industrial, as cidades foram construídas de forma acelerada e começaram a ser fundamentalmente um lugar de produção. Caracterizou-se pelo desenvolvimento tecnológico e houve pouca preocupação com a qualidade de vida das pessoas. O placemaking, dentro de uma perspectiva de uma grande cidade, é ferramenta essencial para deflagrar novas filosofias e conceitos de vida em uma comunidade e construir uma nova consciência social, ambiental e política. O placemaking no Brasil é essencial para construir novas formas de mobilidade, de cuidados com a saúde, de socialização e de entendimento. Novas maneiras de democratizar a cultura e vencer a competição desleal, e de fazer com que as cidades e seus inúmeros lugares sejam de todos, para todos e feito por todos. Imagem: duas meninas brincam em uma rua. Foto: Letícia Godoy. Importante: placemaking não é a valorização monetária de um espaço público. Placemaking é a união de uma comunidade que se preocupa com a felicidade e o bem-estar das pessoas e deseja criar bons espaços públicos para todos e não somente para poucos. Placemaking é uma questão de trabalho em grupo. Este processo visa criar e desenvolver um lugar com o qual cada um se identifique. Como disse Aristóteles, no contexto da Grécia Antiga, o objetivo principal da política é criar a amizade entre membros da cidade. Sendo assim, precisamos sempre pensar em políticas públicas e privadas, macros e micros, que busquem a vida e a utilização das cidades como algo produtivo, desprovido de sentido depredador e competidor. Cidades devem ser lugares onde as pessoas se sintam confortáveis em habitar, seguras para circular e estejam atraídas para compartilhar. Imagem: criança de ponta cabeça brinca com adulto. Conexão Cultural São Paulo, Museu da Imagem e do Som. Foto: Letícia Godoy.